Política. Olha, Felipe, eu não sei se você se agrada, né? Mas eu acho que a sua apresentação sempre é uma coisa majestosa aqui, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa rádio Universidade, neste jornal que não falta notícia verdadeira, isso é que é fundamental. Agora, é fato que eu nunca consigo entrar no ar sem estar sorrindo, porque vocês me fazem felizes. Que maravilha! Que bom. E os ouvintes também, né? Sorria, você está sendo filmado e escutado. É isso aí. É isso aí, Felipe. Vamos falar, vamos para os fatos. Vamos aos fatos. Nem a Polícia Federal, nem André Mendonça vão conseguir fazer o Everton Rocha desistir da campanha para o Senado. Ninguém disse que isso ia ser fácil, né? Olha, quem dera que todo ministro, né, já fizesse a ação, né, e já soltasse a decisão e abrisse o tal do sigilo de justiça, né? Eu entendo que o sigilo de justiça serve para a polícia, quando tem que fazer investigação, e não para ficar metendo medo político. Essa ação, diga-se de passagem, não vou dizer que foi desnecessária, mas todo mundo está procurando entender, né, o que mais que precisa inventar. Porque se realmente a esposa do senador Everton Rocha é sócia do escritório lá do Wickham, né, aquele advogado que faz disputa com Cacai em Brasília, entre os mais fortes e mais reconhecidos, eles mexeram num vespeiro perigoso, não é verdade? Agora, sem dúvida nenhuma, o Everton é um alvo muito interessante, não só a nível de Maranhão, né, para satisfazer togas ocultas, e muito estranho, porque as togas ocultas não se entendem lá no Supremo, né? Vamos dar os nomes nesse caso, que é o ministro Flávio Dino, né, e o ministro André Mendonça. Não se gostam, um é bolsonarista, outro é lulista. Imagina, ministro do Supremo Tribunal Federal tem gostos políticos, tem decisões partidárias. Que loucura isto, rapaz. Parece que não leram antes de entrar, sabe? Mas a questão é que eu, particularmente, conversei com 3 juristas que sempre nos auxiliam e eles foram muito claros, né? Não havia razão para esse espetáculo dantesco da Polícia Federal, nada contra a nossa Polícia Federal. Mas também dizer que a Polícia Federal não é usada politicamente é piada para a gente dormir, né? Nós conhecemos essa história, nós conhecemos as ditaduras, nós conhecemos a tortura, nós conhecemos a asfixia eleitoral por meio das polícias, civil, militar e federal. Então, assim, sem esquecer as polícias das Forças Armadas, né, que já fizeram horrores nesse país. Olha, pela postura do Everton, entendeu? Eu acho que não foi dessa vez que puxaram o tapete dele, não, tá? E se eu fosse o Everton, eu abria o jogo, mostrava tudo, explodia tudo que ele sabe, porque sabe muita coisa, mas não quer falar. Eu mostraria tudo que sei. Se é para derrubar, então que caiam todos, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Falar agora sobre Roberto Rocha, né, e essa capacidade que ele tem de estremecer campanhas, né? Olha, nós estivemos lá, o jornal Rádio Universidade e o jornal Imparcial estiveram lá, porque a pergunta sempre que eu faço para os candidatos, né, na tal da entrevista coletiva, é em nome dos 2 veículos.
Eu perguntei sobre a fome, né? Como que se desenvolve processos que tirem definitivamente essa vergonha, né, do Maranhão? A gente vê aí que o IBGE demonstra que diminuiu 1 milhão de pessoas saíram da insegurança alimentar, mas nós ainda temos 500 mil pessoas que nesse momento ainda não comeram nada, Adalberto. Não é nada não, é crianças, são idosos, mulheres grávidas. Não tem o que comer, não tem renda, não tem um projeto de renda. Volto a repetir, nenhum candidato até agora apresentou um projeto de desenvolvimento para as pessoas serem independentes, serem donas do seu destino. E sem dinheiro, meu amigo, ninguém é dono de nada. Educação é bom, estrutura é bom, asfalto é bom, todas essas coisas são boas. Mas enquanto não se criar uma geração de renda em que cada família possa decidir com seu dinheiro o que ela quer fazer, em que ela quer investir, em que ela quer ter segurança, nada vai mudar no Maranhão. Nos outros estados aqui vizinhos, o Piauí, o Ceará, não é verdade? Já foi feito isso há muito tempo e já mudou a vida de muita gente. Olha o desenvolvimento desse pessoal. A questão é que Roberto chegou para azucrinar, não foi nem para bagunçar, foi para azucrinar, não é verdade? Não tem medo de lembrar o passado dele, do pai, não tem problema. Se é para encarar, vamos encarar de frente. Agora, eu observo que ele chegou com sangue na saliva, principalmente com o candidato Braide, que tentou derrubar ele de todo jeito, dizendo ele comprando o Novo, né? E realmente o comportamento do Novo não foi nada novo, ele chamou de velhaco. Agora, segure, né, Braide? Você mexeu com Roberto Rocha. Eu não dormiria tranquilo a partir de agora. Roberto é a novidade, Roberto vai ser indiscutivelmente a polarização nacional no estado do Maranhão. A eleição do Maranhão já entrou a nível nacional. Lula não está tranquilinho mais aqui, meu caro Adalberto. Pois é, e se não queriam a presença de Flávio Bolsonaro aqui, né? Ele garantiu, Roberto Rocha garantiu a chegada de Flávio Bolsonaro aqui no estado do Maranhão, e ele pode esperar que ele venha com certeza, né? E vamos ver como é que vai ser o comportamento aí, até inclusive em relação ao eleitorado justamente de Braide, né? Que Braide é uma pessoa que ela deve ser estudada, né? Porque ele consegue congregar comunistas, entre aspas, e bolsonaristas, né? É uma coisa simplesmente fantástica essa que ele consegue fazer. Enfim. Só lembrar uma coisa, Adalberto, me permite? Só lembrar uma coisa, para rapidamente a memória da última eleição. O Everton começou a perder a eleição quando resolveu ficar em cima do muro, quando resolveu dizer que não era nenhum nem outro, entendeu? Nem Bolsonaro, nem Lula. Ali eles encontraram o caminho para furar a bolha de Everton. E ele foi avisado pelos especialistas, estrategistas dele e tudo mais, apesar de que o Everton trouxe os estrategistas do Uruguai, eu não sei de onde, um desses países aqui vizinho, que ninguém entendeu nada. Olha, o Maranhão é o único lugar que o cofo é trançado na palha, meu bom amigo Adalberto. Boa lembrança. Felipe, Pedro Lucas, Rildo, Perla e Fufuca, o que essa galera tem em comum ou não tem em comum? Olha, daqui um pouco, inclusive, a rádio, universidade, o jornal Imparcial, que hoje eu botei a camisa para alguém lembrar de uma camisa dos 40 anos que me falaram, entendeu? Né? Que vai ter também. Mayra, tu já recebeu essa camisa, Mayra? Ela tá vai ter ainda, produzida. né? Mas ainda não recebemos.
Ainda não recebemos, mas ela já está chegando, já está a caminho. Em breve estaremos com essa camisa linda e maravilhosa dos 40 anos de Talentos no Ar da Rádio Universidade. É isso aí. Dia 21 de outubro é o nosso aniversário. Claro que antes disso a gente vai ter a camisa. Não te preocupa não, rapaz. Muito bem. E, inclusive, Mayra, com a autorização de Vossa Excelência, a mãe dos passarinhos, junto com Dona Silvana, eu vou fazer uma camisa com as duas logomarcas, assim, né? Para ficar bem bonito, dizer assim, cheguei, gente. Muito bem. É isso aí. Vamos lá, falando aí dessa turma. Olha, daqui um pouquinho nós vamos estar lá na sede do União Brasil, que vai ser a convenção, né, do Pedro Lucas e dos seus deputados. Pedro Lucas vem para deputado federal, mas vamos entender se eles vão independentes ou se ele vai com Orleans, porque eles estão mantendo isso em segredo. Está errado, viu, Pedro Lucas? Manchete de jornal, destaque de jornal, chega antes, né? Não é esperar tu fazer o discurso, tem que aprender isso com teu pai é um homem experiente nisso, né? Ficou o puxão de orelha aqui no ar, porque é um equívoco. Quando querem que saia uma notícia, são os primeiros a estar correndo atrás da imprensa. Mas quando a imprensa toda corre atrás deles para entender o que está acontecendo, não, lá na convenção nós vamos dizer, tá bom, vamos ver o destaque que vai ser dado. A questão é que o Rildo, prefeito de Imperatriz, a Perla, né, e o Fufuca nós ainda não sabemos, porque não sabemos se vai ser independente. Mas o Rildo e a Perla, que é a esposa do Rildo, levaram, né, duas cepoadas. A primeira foi o Pedro Lucas disse que ela não vai ser suplente do Fufuca. E o prêmio para o Rildo, prefeito de Imperatriz, ter deixado o Brandão, que estava lá, que ajudou a eleger ele, inclusive, estava fazendo muitas ações, continua fazendo muitas ações, porque não parou, em Imperatriz, foi dar uma suplência, né? Como todo mundo quer suplência, né, Adalberto? É um negócio impressionante. A moda Otelino pegou, é uma coisa impressionante. Olha, gente, não é todo mundo que vai virar ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Eu conheço milhares de suplentes que não assumiu um dia, sendo o primeiro suplente. Então, assim, não caiam nessa lorota. Isso aí é só para conseguir seu apoio na eleição. Mas a questão é que a Perla dançou. Agora, o Fufuca vai dançar também? Daqui um pouquinho nós vamos saber, e amanhã nós vamos trazer em detalhes isso, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Felipe, vamos falar agora sobre Otelino Neto. Cadê Otelino, Felipe? Otelino conseguiu tudo que queria, meu amigo. Tudo que queria, entendeu? Apesar de que não deixaram, né? Não deixaram, não sei se foi o Flávio Dino, que é o muso inspirador deles, né? O conselheiro mor, mas jura que não entra em política, não é verdade? Se ele que não deixou o Otelino e o PSB ir com o Braide, a verdade é essa. Mas ficou com o Felipe. Lançou lá uns deputados, diz que vai eleger 2 deputados federal e 4 estaduais. Particularmente, com um pouquinho de experiência que a gente tem, assim, nesses 40 e tantos anos de campanha, eu entendo que quem eu posso dizer que está eleito se chama Otelino Neto, deputado federal pelo PSB. Os demais que corram atrás, porque a cachorrada está latindo, meu amigo, e cachorro quando late, morde, ou seja, toma os mandatos, não é verdade? Não sei como é que vai ficar os meninos, os ginistas, nessa história, meu caro Adalberto. E Juscelino Filho, Felipe, Federação PSDB, Cidadania... Eu estou indo lá também, pronto, está aqui a outra coisa, que eu vou sair de uma convenção e vou para outra convenção, né? Levando o nome da nossa rádio e o nome do nosso jornal imparcial. Nós vamos tentar entender
se ele vai se juntar a alguém ou se pressões esquisitas, né, por causa de processos sendo respondidos no Supremo Tribunal Federal, se é que alguém me entende, entendeu? Não vai permitir que ele vá com o Orleans, porque essa era a intenção de todo o grupo deles, que eu converso com todos da cidadania e do PSDB, não é verdade? Todos querem ir com o Orleans, mas todos fazem a vírgula. Mas você sabe que tem um processo lá do Juscelino no colo do Flávio Dino. E aí? Vai ter asfixia mais uma vez? Ou vão dizer que não se metem em política? Estou ficando cansado, Adalberto. E quando eu me canso, eu lembro às pessoas que a imprensa serve para dizer a verdade. E na rádio, universidade, só se fala a verdade. Meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes desta rádio, que todo dia estamos aqui presentes. E lembrando, Felipe, que daqui a pouquinho tem a verdade de Saulo Arcângeli, candidato ao governo do Estado pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, 8h15, já, daqui a pouquinho, aqui no Jornal Rádio Universidade. Felipe, muito obrigado aqui pela sua presença e análise. Até amanhã. Estaremos juntos. Até amanhã. Mayra Nogueira, vamos aqui para a dica saudável, relaxar um pouquinho, né? E a gente volta em seguida com mais Jornal Rádio Universidade. Muita informação por aqui, são 7h49.